Bom dia, pessoal. Eu me chamo Laís Vieira, eu sou professora de Sociologia. Eu me formei em jornalismo e fiz licenciatura em Ciências Sociais na UFG, com mestrado em Sociologia e em Ciência Política também. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, fazer algumas discussões em torno de alguns temas bastante importantes da sociologia, né? E aí, para começar, é importante dizer que, assim como outras disciplinas da área das humanidades, a sociologia requer certa carga de leitura e dedicação, mas isso não significa ser uma disciplina difícil. Então, eu sugiro que vocês mantenham sempre perto na hora de estudar aqui com a gente, tanto os slides, inclusive seria interessante vocês fazerem anotações dos dados que vocês vão encontrar nos slides, e também o material de apoio que vai ser oferecido. Inicialmente, então, para começar a discussão dessa disciplina, eu vou trazer para vocês um pouco do contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia, ela é uma ciência que vai versar, que vai pensar sobre a sociedade, sobre a vida dos indivíduos na sociedade, tanto de forma individual, mas principalmente de forma coletiva. Então é isso que a gente vai ver um pouco aqui, mas primeiro eu preciso que vocês entendam como que surgiu essa ciência e por que ela é considerada uma ciência, né? Visto que até hoje muitas pessoas, né, ainda discutem se algumas disciplinas das humanidades são ou não ciências, então eu preciso que vocês entendam isso primeiro. Então, para começar, a gente vai ter o que, né? Vocês vão ver aí nos slides. A ciência social, ela deriva de uma base social. Então, ela vai pensar principalmente a conformação da nossa sociedade. Então, para a sociologia, a vida em sociedade, ela se desenvolveu com base em uma série de acontecimentos, por isso é uma disciplina que dialoga muito com a história. E os contextos sociais atuais vão ser resultados de transformações históricas geradas nos séculos anteriores. Por isso é muito importante também a gente trabalhar concomitante ali com informações, com dados oferecidos pela história, tá? Nos impérios agrários, né, até a Europa medieval, as formas de pensamento eram estritamente ligadas a atividades práticas e atividades religiosas. Provavelmente vocês já tiveram essa aula lá em História, né, sobre como era a dinâmica social antes e durante a Idade Média, né? Então, nesse período, nesses impérios anteriores e na Idade Medieval, o conhecimento, especialmente sobre esse mundo social, não era considerado algo que tivesse valor em si. Lembrando que no medievo, o Estado, a vida social, tudo era determinado em torno da lógica religiosa que se tinha ali, né? Então, o conhecimento, o pensar sobre essas práticas sociais estava muito ligado com o dia a dia, com o lido ali no dia a dia. Então, a primeira consideração sistemática sobre, né, a sociedade, o que é a sociedade, vai se encontrar na filosofia, já em Platão e em Aristóteles, mas não de forma tão sistematizada como a sociologia veio a discutir depois. Para quem já leu esses autores, vocês vão perceber que há ali algumas considerações. E a maior realização da ciência social grega é a história, tal como a gente conhece ela, né, que a gente estuda, com a sua tradição de escrita histórica. Também em Roma, como vocês já devem ter visto nas aulas de história, políticos como Júlio César escreveram boletins informativos e até algumas análises históricas. Então, a maior contribuição que a gente tem de Grécia e Roma para o que convencionou chamar de uma ciência social, de pensar a sociedade, já que para isso é muito importante a história, foi justamente, né, essa conformação, esse entendimento do que é a história, principalmente com base na história escrita. Durante a Idade Média, né, como a gente já citou, o pensamento social ainda estava muito preso a uma ortodoxia religiosa, que é uma das grandes características desse período, né? Inclusive as universidades até então eram parte da própria igreja, inclusive com disciplinas, como a teologia.
A principal contribuição desse período foi justamente o surgimento dessas universidades, que apesar de atreladas à igreja, tiveram um papel importante para disseminação e para construção de um certo tipo de conhecimento ali, também na área da filosofia. Pela primeira vez, então, a comunidade intelectual começou a tomar forma, né? Então essa noção de pessoas estudiosas, de intelectuais, e adquiriu certa cidadania própria, então certa autonomia ali, né? Eles encontravam, por exemplo, já um campo de trabalho, porque era preciso lecionar nessas universidades. Então, vai se destacar nesse período disciplinas como a teologia, como o direito, como a medicina já, e também a filosofia, que vem se destacando, assim como a história, desde períodos como a Grécia e Roma. Então, durante esses séculos da Baixa Idade Média, as universidades vão se proliferar e passaram a competir umas com as outras. E essa competição deu certa abertura ali para surgir outros intelectuais, um maior número de intelectuais. Então, a partir disso, dessa expansão das universidades, dessa maior abertura para os intelectuais, diversos dogmas até então, bastante característicos, por exemplo, da Idade Média, começaram a ceder lugar para as inovações, descobertas de caráter científicos. A história do pensamento humano, a partir de então, vai oscilar entre uma interação entre essa comunidade intelectual e o mundo exterior. Então, tirar esses conhecimentos ali, inclusive conhecimentos da área social, como a gente viu, né, direito e filosofia, com o mundo exterior, com as pessoas que estavam para além dali. Lembrando que nesse período ainda havia uma dificuldade quanto à questão do acesso à alfabetização, né? O que foi um fator também muito importante para a expansão desse ensino. Depois de 1400, por exemplo, os intelectuais mais criativos, eles tendiam a sair dessas universidades para buscar certas ali posições no mundo exterior sobre o patronato, por exemplo, de príncipes e comerciantes ricos. E aí a gente pode pensar em alguns tratados bastante conhecidos que surgiram desse tipo de interação, né? Se a gente lê autores como Maquiavel, por exemplo, ele era um desses intelectuais que era ali financiado por príncipes e por famílias ricas, né? Mas principalmente pelo príncipe, como fica característico no livro que ele escreveu, com o mesmo nome. E aí é nesse período, por conta desse contexto que eu falei para vocês, que a gente vai ter a Renascença. Um movimento muito importante, principalmente por conta dessa questão do conhecimento, que vocês também já devem ter estudado na disciplina de História. Então, como vocês estão vendo aqui, tem muitos paralelos que a gente faz com essa outra disciplina. Por isso é importante também vocês sempre terem em mente o que vocês estudaram nela. E aí, pela primeira vez desde a antiguidade, havia a possibilidade de que esses intelectuais pudessem ter uma atuação fora da igreja, lembrando que a igreja ainda nesse período estava encabeçando essas universidades e essas pesquisas. Como resultado, então, disso, né, dessa maior autonomia, já que agora eles podiam ser patrocinados, por exemplo, por comerciantes ricos, a gente vai ter o desenvolvimento do que se chamou de humanismo, né, de um movimento humanista, que vai ser a ênfase em uma cultura secular, ou seja, separada do pensamento e dos dogmas da igreja, que esses conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos estavam colocando em xeque. Então você vai ter ali a ênfase, a defesa de uma cultura secular em detrimento da igreja. E aí a gente passa a adotar um caráter mais prático das ciências como um todo, né? E essa ascensão dela perante a sociedade. E aí o que a gente vai ter, né? A gente trabalhou ali um pouco o contexto ali por volta dos anos de 1400, a gente vai ter que entre 1500 e 1600 houve uma nova onda de expansão dessas ciências de caráter social, mas as ciências sociais vão ter ali certas dificuldades por conta de bases ideológicas da sociedade que estavam em desordem durante esse período, já que você tem ali uma confrontação entre ciência e o aspecto religioso da sociedade. E aí você vai começar também um próprio movimento dentro dessa esfera religiosa, principalmente por conta da Reforma Protestante, que vocês também devem ter estudado em história ali, né? Todo esse movimento encabeçado pelo Lutero.
E junto a isso, a gente vai ter também diversas guerras religiosas, a exemplo do contexto inglês, que vocês também devem ter estudado, que vão mobilizar grupos religiosos um contra o outro. E aí, quando você tem esse contexto dentro da esfera religiosa de disputas e, por outro lado, ali um contexto de ascensão da ciência pautando esses diversos dogmas, você vai ter ali certas disputas dentro da sociedade que vão caracterizar esse período e que também vão dar mais abertura para essas ciências de caráter social, de pensar essa questão da sociedade. Então, você tinha até então como única ciência social estabelecida a história. Ela vai ser, durante esse período, pressionada a prestar serviços de propaganda, já que a gente tinha ali uma disputa ideológica muito forte, tanto para o lado dos protestantes quanto para o lado dos católicos, que eram os dois principais grupos que encabeçavam essas disputas religiosas, essas guerras religiosas, essa disputa em torno da reforma protestante. Então, percebam como eventos dentro da sociedade começam a se utilizar desse tipo de ciência, né, que vai pensar ali a sociedade como uma espécie de arma, como uma espécie de ajuda para colocar ali os seus pontos, já que estavam havendo disputas entre católicos e protestantes. Então aí você já tem uma importância desse tipo de ciência que a gente vai ver também depois como se desenvolve. Então, para ciências sociais, o período de decolagem foi mesmo durante o século XVIII, tá? Com influências ali do Renascimento, principalmente durante o século XIV, as grandes navegações também durante o século XV. A gente vai ver que isso foi muito importante para desenvolver alguns conceitos importantes das ciências sociais, a Reforma Protestante, como eu venho falando aqui para vocês, a Revolução Científica também no século XVI. Isso tudo devido à crescente valorização do que a gente chama de racionalidade durante esse período, por conta de todos esses conflitos, essas disputas, essas transformações e essa ampliação do mundo intelectual. Abrangendo, então, preconceitos religiosos e criticando esses tipos de preconceito, criticando esses tipos de dogmas. Lembrem-se que, nesse período, a sociedade ainda era muito marcada pelas características do medievo. Quando vocês estudam lá em história, aquela divisão lá, né, por exemplo, ali na pré-história, depois os grandes impérios, a Idade Média, Idade Moderna Contemporânea e assim sucessivamente, aquilo é uma forma didática, sistemática e didática de pensar essa divisão histórica. Mas a Idade Média não durou de um dia para o outro ou de um ano para o outro, tá? Ela durou séculos, então a passagem de um tipo de sociedade para outro também demora. A passagem, por exemplo, do medievo até o que a gente costuma chamar de sociedade capitalista foi aí mais ou menos 3 séculos. Então é um período muito longo, marcado por grandes transformações. E é isso que está ali na base da ascensão do que veio a ser chamado de sociologia e que a gente precisa entender para entender a disciplina. Dentro de todo esse contexto, né, de uma decolagem, de uma valorização da racionalidade, dessas transformações, as disciplinas especializadas das ciências sociais começaram a criar ali forma e a criar grupos e comunidades intelectuais específicas. Então, um grupo de pensadores que enfocavam um tema, uma área. É desse período que a gente vai ter, por exemplo, a economia, a psicologia, a antropologia também, muito marcada pela expansão marítimo-comercial europeia, como a gente vai ver, né? A antropologia é uma das ciências que faz parte do que a gente chama de ciências sociais. O que é as ciências sociais? Ela é uma ciência que abriga atualmente 3 grandes ciências: a antropologia, a sociologia e a ciência política. São 3 disciplinas que conversam bastante entre si, que têm temas correlatos, têm sim as suas diferenças, mas conversam muito entre si. Então, convencionou-se colocar as 3 dentro do que a gente chama, né, de ciências sociais. Então, quando a gente está falando de sociologia, sociologia é um nome comum que a gente tem para ciências sociais. Por isso que vocês vão ver temas aqui que são tanto temas mais específicos, né, da antropologia, como da sociologia, especificamente falando, como da ciência política.
A antropologia vai dar certa ênfase às relações humanas, entre grupos, as diferenças entre grupos. A sociologia vai dar mais foco na relação entre esses grupos e indivíduos e a sociedade como um todo. E a ciência política vai dar mais foco nas disputas e nas interações ali em torno do poder. Não um poder puramente político, como a gente está acostumado, né? Governo, eleições, etc. Mas a própria relação entre as pessoas, né? A imposição de uma vontade, como essas pessoas obedecem a esse tipo de imposição. E por aí vai. Então, houve, né, essa expansão, né, das disciplinas especializadas nesse período, por conta desse contexto que eu falei para vocês, e houve também a expansão das escolas públicas. As escolas públicas, elas não existiam até então, né? O ensino para todo mundo, o ensino público, ele não existia. A questão do letramento, da alfabetização, era muito voltada para grupos privilegiados, para grupos ricos da sociedade até então. No medievo, por exemplo, a maior parte da população não sabia ler e escrever. Isso era muito voltado para as igrejas, né, para os membros da Igreja Católica, principalmente, e para a monarquia, para os reis, não para a população no geral. Mas nesse período já começa a surgir, né, essas primeiras escolas públicas. E isso vai abrir uma grande porta para esses intelectuais das chamadas ciências sociais, porque a partir do momento em que essas escolas começam a existir, é preciso existir professores para lecionar. Então, esses pensadores que saíam agora das universidades, eles não precisavam ficar única e exclusivamente atrelados, por exemplo, ao financiamento de comerciantes ricos ou de príncipes. Agora eles tinham também mais uma área ali de atuação. Isso incentivou, por exemplo, pessoas a se formarem nessa área com esse objetivo profissional. E aí, passando um pouquinho para frente, a gente tem que entre 1780 e 1820 foi um período de superpopulação nas universidades, por conta desse contexto que eu trouxe para vocês, e de competição entre esses intelectuais. Então percebam como antes esse campo era extremamente limitado ao aspecto religioso, à formação de religiosos intelectuais, e agora ele vem ao longo do tempo se expandindo, universidades competindo entre si, intelectuais competindo entre si. Isso proporciona a expansão, e a expansão das universidades e o diálogo delas com a população permite essa expansão do conhecimento, principalmente com o surgimento dessas primeiras escolas de caráter público, né? Então não só universidades, mas agora formação das pessoas, ensino fundamental ali para as crianças e assim sucessivamente. Na medida em que, então, as universidades vão aumentar em número, né, progressivamente, vão aumentar também o número de professores, a especialização vai acabar se tornando inevitável, porque era preciso estudar de forma mais aprofundada cada uma dessas áreas, até chegar ao que a gente tem hoje, por exemplo, né, dessas diversas áreas e das suas especializações internas dentro dessas áreas. Então, as várias ciências sociais agora começaram, de fato, a se tornar disciplinas institucionalizadas, ensinadas e lecionadas ali dentro das universidades. E das próprias escolas públicas também, com o passar do tempo, mais à frente. E aí, depois desse contexto, dessa base, finalmente a gente tem o que? A sociologia. Porque até então, percebam que eu não falei de sociologia especificamente, eu falei de ciências, né, na área do conhecimento social, mas eu falei de história, de economia, de filosofia, tá? Não especificamente de sociologia. Por quê? Porque a sociologia ela é uma disciplina que surge junto com o surgimento da sociedade capitalista, tá? Então, foi por conta dessas grandes transformações e da ascensão do que a gente chama de sociedade capitalista que a sociologia também, esse pensamento específico do que a gente vai chamar de sociologia, surgiu e se tornou uma disciplina. A formação da disciplina foi um processo histórico, como vocês perceberam, e trouxe um olhar diferente do que tinha outras áreas para pensar a sociedade, outras áreas como a filosofia e como o direito. Então, desde o século XVI, diversas transformações sociais vão caracterizar, como a gente já viu, o que hoje a gente chama de sociedade capitalista, né? Vocês provavelmente já viram ou vão ver em história algumas dessas grandes transformações, como a Revolução Francesa.
Então, formas de produção, formas de conhecimento, de cultura e de consumo constituídas ao longo desses últimos pelo menos 5 séculos, como eu falei para vocês, são transformações ali ao longo do tempo, não são do dia para a noite, conferiram uma feição particular à sociedade capitalista, ou seja, características específicas, principalmente no pós-primeira revolução industrial. E é justamente essas características específicas que vão dar origem à necessidade de entender essas características que vão dar origem à sociologia. O capitalismo teve origem nas sociedades feudais europeias, organizadas em torno do trabalho servil e da produção agrícola nos feudos. Mas as condições de vida não melhoraram. Vocês já devem ter visto isso também em história. Então, essas condições, que inicialmente a ideia é que seriam melhores por conta dessas transformações, acabaram não ocorrendo. Então, a grande maioria da população, ao invés de ter melhores condições de vida do que elas tinham antes ali no medievo, elas continuaram em condições bastante limitadas. As cidades, então, que é uma característica do capitalismo, né, essa questão do urbano, já que no feudalismo uma característica essencial é a questão do feudo, do rural, né? As cidades vão ganhar cada vez mais importância, por isso vão se caracterizar como uma característica fundamental desse tipo de sociedade, e isso vai mudar muita coisa, mas também vai permanecer uma condição extremamente precária para as populações que saíram do campo e foram para as cidades. Então, a formação da sociologia também vai ser resultado desse tipo de consolidação, desse tipo de sociedade. Então, como qualquer acontecimento histórico, a origem da disciplina tem relação direta com as necessidades sociais do momento, lembrando que essas condições de vida não melhoraram. Uma grande massa da população migrou para as cidades, é só vocês pensarem, por exemplo, Londres nesse período. Mas elas tinham, por exemplo, diversas condições ruins de trabalho, tinham que se abrigar em pequenos quartos com um grande número de pessoas, não existia nesse período saneamento básico, água, etc. Então essas necessidades sociais do momento, né, refletiram um pouco no que deu base para o surgimento da sociologia. Então a sociologia vai estar relacionada à própria difusão do que é, de como vai surgir essa sociedade capitalista nos séculos, principalmente 19 e 20. É justamente no final ali, em virada de um para o outro, que a gente vai ter o surgimento dela especificamente como uma disciplina e dos principais autores que vão dar origem às discussões dentro dela. Aqui, então, o capitalismo se desenvolvia de forma avassaladora, como vocês devem ter visto, por exemplo, estudando Revolução Industrial. As condições de vida, na maioria das cidades, principalmente nas maiores, eram precárias em razão, por exemplo, da pobreza e das condições de trabalho nas indústrias, como nas tecelagens, onde os trabalhadores chegavam a trabalhar 14, 16, até 18 horas por dia, sem o mínimo de segurança, então era muito comum doenças, mortes. Esse contexto gerou conflitos sociais, gerou greves, gerou revoltas. Este novo cenário social em formação, então, precisava ser compreendido. Essas características e esses problemas sociais precisavam ser compreendidos para tentar resolvê-los. Então, a indústria teve um grande desenvolvimento, né, transformando esses modos de organização dentro das cidades, isso também precisava ser entendido. A Revolução Industrial e a democratização dos governos na Europa, lembrando que antes a gente tem ali países, né, estados marcados por monarquia, por governo de aristocracia, né? Então, essa mudança também nesses tipos de governo vão dar início a diversos movimentos políticos também que vão atuar nessa sociedade e que vão pautar essas condições sociais que não melhoraram, essas mudanças, mas uma não melhoria da vida. E tudo isso precisava ser compreendido, né? O surgimento desses novos governos, desses novos partidos, como eles atuavam na sociedade e captavam essas pautas, né, da sociedade ali, da condição dos trabalhadores. Então tudo isso vai fazer com que surja a necessidade de entender esse novo tipo de sociedade, suas características, seus contextos e como melhorá-lo. Com a introdução então das máquinas, a produtividade aumentou vigorosamente,
Os trabalhadores foram condicionados a um ritmo também extremamente acelerado, o que mudou as próprias condições de trabalho. A semelhança, então, da divisão do trabalho na indústria, o conhecimento científico que embasava essas transformações, esse incremento de máquinas ali, por exemplo, com o início da Revolução Industrial, começou a se especializar, novas práticas começaram a surgir para suprir as necessidades industriais. Surgiram novos padrões de desenvolvimento, que a gente também vai ver um pouco aqui. Então, dessa maneira, essas transformações produtivas, que a gente chama de transformações, né, na produção, tiveram grande influência sobre a origem também da nossa disciplina e de outras também que a gente já viu dentro, né, do que convencionou chamar ciências da sociedade, como a economia. E aí foi nesse contexto que vieram os primeiros grandes pensadores da nossa disciplina. E é isso, na próxima aula a gente vai começar a ver os grandes pensadores da sociologia, né, dando início às discussões dos nossos temas. Inclusive, temas da atualidade também são muito influenciados pelos temas que vários desses autores trouxeram, então é essencial que vocês entendam pelo menos 4 deles, né? O Comte, o Durkheim, o Weber e o Marx.